Boa noite, chamo-me André Bernardes, tenho 54 anos e moro em Altos, no estado do Piauí. Meu falecido avô se chamava Luiz Fernandes e viveu do cultivo da terra sua vida inteira. Ele trabalhou por vários anos em roçados de feijão e milho e em casa tinha vários canteiros de verduras que ele vendia. E assim criou seus filhos e ajudou a criar seus netos. A história que contarei foi-me contada por ele e nunca ouvi história igual. Em meus 44 anos de vida. E olha que eu sou desses de fuçar tudo que a história causa sobrenatural. Então fiquei com Luiz Bernardes e a criatura do roçado. Todos os dias, pela manhã, bem cedo, eu saía para trabalhar no roçado com meu filho mais velho, que na época tinha apenas 13 anos. Nós passávamos o dia por lá e fazíamos comida em um fogareiro de tijolos embaixo de um pé de pau, como em todo lugar. Aqui havia muitos ladrões, e se eles vissem que não tinha ninguém tomando conta, entravam e levavam tudo que você tinha plantado. Nós só íamos embora quando o sol estava sumindo e no dia seguinte era a mesma coisa. Perto de nós existia outro roçado que pertencia a dois irmãos, Bento e Damião Araújo. Eles às vezes faziam comida perto da gente, mas na maioria das vezes já traziam de casa. Eles também criavam 2 cavalos que ficavam comendo capim o dia inteiro em uma baixa que havia mais à frente, já próximo da estrada. Eram muito brincalhões e certa vez, próximo do sábado de Aleluia, eles chegaram onde eu e meu filho estávamos com um boneco desses feitos para serem queimados como o Judas. No sábado de Aleluia. Eles passaram a tarde fazendo brincadeiras com esse boneco e já próximo de irmos embora, o Bento, que era o mais velho, me perguntou algo bem estranho. Vocês têm visto uma senhora que todo fim de tarde aparece lá em cima nos olhando ir embora? Ela deve morar aqui perto, ou então deve ser alguma assombração. E eu respondi que nunca tinha visto ninguém e que a casa mais próxima do roçado ficava lá na estrada, bem mais à frente. E eu até conhecia quem morava lá e nunca tinha visto alguém de mais idade. Mas os irmãos me falaram que já estavam vendo essa velha já fazia algumas semanas e ela aparecia sempre já próxima do ato de ir embora. Então Damião, o irmão mais novo, disse que deixaria o Judas amarrado em uma das estacas para assustar a velha e saíram os dois, já próximos de ambos, embora para deixar o boneco mais lá para cima. Eu fiquei olhando eles amarrarem e de longe parecia alguém que ficaria vigiando os roçados como um tipo de espantalho. Mas o que me deixou preocupado foi essa velha que os irmãos disseram estar vendo. Com o tempo eu acabei achando que era mais uma brincadeira deles, mas coisas estranhas começaram a acontecer. O boneco acabou ficando lá, amarrado no cercado. Só que todas as manhãs que eu e meu filho íamos trabalhar, víamos o boneco em um lugar diferente. Na primeira vez, ele estava sentado embaixo da árvore onde fazíamos a comida. Depois estava no meio do roçado, com os braços para trás, e por fim o vimos sentado na estrada, encostado em uma pedra. Eu dizia que era coisa dos irmãos e eles diziam que era eu quem mudava ele de canto. Até que um dia eu fingi que iria embora mais cedo e deixei os irmãos trabalhando em seu terreno e dei a volta, me escondendo na parte de cima, onde o mato não era roçado e havia algumas árvores. De lá eu vi os dois juntando as coisas para ir embora e o boneco amarrado na estaca entre o terreno deles e o meu. Os dois começaram a descer onde ficavam os cavalos, então montaram e foram embora e o boneco ficou lá no mesmo lugar. Já estava escuro quando desci e passei me arrepiando inteiro, olhando para aquela coisa amarrada à noite. Parecia muito alguém que a qualquer momento iria levantar. Então pensei, vou vir mais cedo amanhã, eles podem chegar cedinho e mudar o boneco de lugar. No dia seguinte levantei e ainda estava escuro e rumei para o roçado. Cheguei lá ainda estava bem escuro e da estrada vi o boneco amarrado no cercado. Dessa vez eu havia chegado antes deles, então fiquei na estrada mais à frente, olhando quando os irmãos iriam chegar e mudar o boneco de lugar. Quase 1 hora depois, eles vieram com seus cavalos, amarraram-nos próximos do capim e foram subindo para onde ficava o roçado. Então pensei, é agora que eu vejo eles mudando o boneco. Fui devagar atrás deles, mas quando olhei, eles estavam sentados em uma pedra e o boneco que eu tinha visto amarrado na estaca não estava mais lá.
Corri para ver onde ele estaria e os irmãos me deram bom dia, mas eu nem respondi. Só queria ver onde o boneco estava. Foi quando eu o vi sentado embaixo da árvore em que eu fazia a comida. Me arrepiei inteiro quando vi a cena e os irmãos vieram ver também. Contei a eles o que eu tinha feito para pegá-los, mas eles disseram que em nenhuma das vezes haviam sido eles. Era como se o boneco tivesse vindo e mudasse de canto todos os dias. Foi quando Damião falou que iria, enfim, pôr fogo no Judas. Ele foi até o boneco e o pegou, levando-o para fora do roçado, mais para perto da estrada. Então o molhou com querosene e ateou fogo até que ele queimasse por inteiro. O que sobrou, jogamos do outro lado da estrada e fomos trabalhar. Quase no fim do dia, quando estávamos indo embora, Bento me chamou e disse: "Olha ali, quem apareceu?" Quando olhamos acima do roçado, havia o que me pareceu uma senhora com vestes escuras que nos olhava. Eu nunca tinha visto ela até aquele fim de tarde, mas ninguém soube dizer se ela era real ou assombração. No caminho de volta para casa, vimos a família que vivia ali por perto e paramos para falar com o chefe da família, que era nosso conhecido. Ele se chamava Isaías e tinha minha idade na época. Ele nos parou e perguntou se nós não tínhamos visto nada estranho esses dias lá perto do roçado, pois em algumas noites ele disse ter visto algo estranho correndo e fazendo barulhos. Depois que nós íamos embora, ele escutava gargalhadas e alguém correndo, quebrando o mato no escuro. Contamos sobre a velha, sobre o boneco e Isaías não parecia surpreso. Ele só chamou a mulher e ela nos falou assim: "Faz muitos anos que essa mulher aparece nesse mato." Meu falecido pai chamava ela de bruxa do roçado. Ela sempre vem no fim das tardes e se ouvem gritos à noite. Não sei dizer se ela é gente ou assombração, mas quando ela aparece só acontecem coisas ruins. No outro dia, combinei com os irmãos da gente dar uma olhada na mata ao redor dos nossos terrenos. Ver se achávamos alguma casa ou qualquer coisa que explicasse aquela velha aparecer ali do nada. Mas nunca achamos. Havia tempos que ela sumia e passava dias sem aparecer. Até que do nada, nós a vimos, um vulto que andava vagarosamente enquanto a noite chegava. Ninguém sabia quem era. Não havia histórias que pudessem explicar a velha que víamos. Nós a chamávamos também de bruxa do roçado, assim como o pai da esposa de Isaías a chamava. Sobre o boneco, achamos que era a velha que mexia nele, para não dizer que ele criava vida e andava por aí seguindo a bruxa e assombrando as pessoas que viviam ali perto. Muitos dizem que essas coisas não existem. A esses eu só digo boa sorte e boa noite.